Olá! No Estúdio News dessa semana nós vamos falar sobre o turismo em São Paulo. E para conversar com a gente nós recebemos o Gustavo Pires, que é presidente da SP Tours. São Paulo acaba de alcançar um marco histórico no turismo. A maior cidade do país bateu recordes de visitantes, movimentação econômica e ocupação hoteleira, se consolidando não só como capital financeira, mas também como um dos principais destinos turísticos da América Latina. O que está por trás desse crescimento? Eventos internacionais, grandes shows, gastronomia, cultura, negócios e uma agenda diversa e agitada. Gustavo, em 2025 nós tivemos mais de 47 milhões de visitantes e um crescimento de 25% em relação a 2024. Como explicar esse salto tão grande? Exatamente, tivemos recorde em número de turistas, visitantes na cidade de São Paulo. Isso se deve muito a uma evolução que São Paulo já vem tendo dentro do setor de eventos e turismo, seja com alguns dos maiores eventos do mundo, seja eventos esportivos, musicais, ou também as grandes feiras do mundo. Para a gente ter uma ideia, a gente fala do turismo de negócios, São Paulo é responsável por 60% das feiras do país. Se a gente pensar nos grandes musicais, as principais bandas do mundo costumam fazer 4, 5, 6 datas em São Paulo, em outros locais fazem 2 datas, por exemplo. Isso tudo se deve à cidade com a maior rede hoteleira da América Latina, que é a cidade de São Paulo, uma estrutura com capacidade, por exemplo, nos aeroportos, para receber 85 milhões de passageiros, que foi o que os aeroportos de São Paulo receberam, quanto também seus mais de 20 milhões de habitantes, se a gente pensar na grande São Paulo, que consomem estes grandes eventos. Tudo isso está linkado dentro de um ecossistema do setor de eventos e turismo que faz São Paulo hoje ser referência na América Latina e no mundo inteiro. Agora, esse crescimento, ele era esperado ou surpreendeu até a própria SP Tours? Ele era um crescimento esperado, com certeza. A gente sabe o trabalho que vem sendo realizado, a gente sabe o quanto que São Paulo vem sendo publicizada para fora da cidade de São Paulo, para fora do estado de São Paulo, em todo o Brasil, em todo o continente também, em todo o mundo. E a gente sabendo que os principais eventos que São Paulo recebe, eles têm uma capacidade de comunicar globalmente muito grande, né? A gente fala de alguns dos eventos esportivos mais importantes do mundo acontecendo em São Paulo, os principais artistas do mundo em grandes musicais acontecendo em São Paulo também, com grandes festivais, por exemplo. Além de, claro, que São Paulo tem no seu dia a dia. São Paulo com seus parques, com seus museus, com grandes exposições, tudo isso acaba trazendo um impacto muito grande para o setor. E essa questão da cidade de São Paulo realmente está mostrando para o mundo há muito tempo que ela é muito além do turismo de negócios, que é muito importante, que é referência e vai continuar sendo, mas também com outra vocação. São Paulo para todos os gostos, São Paulo diversa. Acho que isso é muito importante. A gente pensa aí na principal companhia de viagens aéreas, 60% da sua chegada ou da sua saída é na cidade de São Paulo quando se trata de Brasil. Aproveitando que você está falando dessa questão do turismo de negócios, eu queria te perguntar como que a cidade equilibra o turismo de lazer com o de negócios e hoje qual deles pesa mais aqui em São Paulo? Aproveitando, já te pergunto também se já existem projeções nesse segmento agora para 2026. Eles são complementares, não dá para a gente falar que um é mais importante do que o outro, eles são totalmente complementares e nada impede de que o turista que venha para São Paulo no turismo de negócios, ele vê que vai ter algum grande evento, algum grande show, que ele queira ir, ele volte para a cidade de São Paulo para ir nesse grande show. Nosso desafio é linkar tudo. Tudo dentro desse ecossistema de turismo e eventos, a gente tem que fazer de uma forma que converse o máximo possível. Isso vai da rede hoteleira ao motorista de táxi aplicativo, isso vai dos eventos em si. Um grande evento esportivo, ele conseguir estar linkado, por exemplo, com você veio para um evento esportivo que vai acontecer no domingo. O que você pode fazer na cidade de São Paulo na sexta e no sábado que valeria você antecipar sua vinda para São Paulo? Além de tudo isso, o consumo do próprio cidadão da cidade. Isso colabora para que o evento fique na cidade ou que venha mais vezes e atrai ainda mais turista de fora. Então, o nosso grande desafio que vem sendo realizado e vem evoluindo ano após ano é a gente conseguir linkar um grande evento, seja ele de negócios, seja ele de lazer, com a estada da pessoa em São Paulo, com a experiência da pessoa em São Paulo. Isso vem dando muito certo.
O calendário de grandes eventos, como você está contando para a gente, ele foi decisivo para esse recorde. Como a SP Tours atua para atrair e manter esses eventos em São Paulo? Com certeza ele foi muito importante a gente identificar os eventos mais estratégicos da cidade de São Paulo, até para a gente conseguir trazer todas as entidades do setor, todos que dialogam pelo setor, que representam o setor, para conseguir aumentar esses eventos. Acho que o que a Tours faz pelos grandes eventos públicos é a produção e realização dos grandes eventos públicos, sempre de olho no que se passa de melhor no mundo, para levar a melhor e maior experiência para os fãs, para o turista, para o cidadão. Um exemplo disso é o Réveillon da Avenida Paulista, por exemplo, que contou nos últimos anos com palcos que são referência, por exemplo, baseado em palcos de eventos como a Tomorrowland na Bélgica, baseado em palcos como o próprio The Town que acontece em São Paulo. E do ponto de vista dos eventos privados, é um apoio para que os eventos privados aconteçam da melhor forma na cidade de São Paulo. Acho que a gente tem uma gestão que traz segurança jurídica, tanto para os eventos quanto para as grandes marcas do setor privado. Com isso, maior investimento, maior retorno. Os grandes eventos em São Paulo normalmente dão sold out, dão ingressos esgotados, além de terem grandes patrocinadores. A gente sabe que isso tudo se deve muito a uma vocação econômica da cidade de São Paulo também. Como que funciona esse trabalho por trás, ali nos bastidores? Eu imagino que quando começa um ano, você já tem ali uma planilha, um cronograma de tudo que vai acontecer na cidade. Outros eventos podem surgir porventura. Que tipo de apoio vocês conseguem dar? Com certeza, é normal outros eventos surgirem, então a gente sabe que ao longo desse semestre, para o segundo semestre, alguns eventos serão confirmados ainda na cidade de São Paulo, isso é natural. Só para a gente ter ideia, em 2024 a SP Tours fez 3.778 eventos, eventos que a gente produziu. Para além desses, existem muitos outros eventos na cidade de São Paulo que acontecem ao longo do ano com o nosso apoio. A gente começa o ano já sabendo alguns dos eventos que vão acontecer, né, a maioria deles, e sabendo qual é o retorno que a gente consegue dar para esse evento. Então, muitas vezes, colaborar na desburocratização, colaborar no apoio para o entorno do evento, para a experiência ser uma boa experiência. A gente tem um grande show de um grande artista, como foi uma Taylor Swift, por exemplo, quando veio. Todo o entorno, toda a relação com a rede hoteleira, a gente trabalhando ao máximo para otimizar a vinda daquele evento, para otimizar a experiência daquele evento, tanto de quem vai no evento quanto das grandes marcas para investir na nossa cidade. Esse crescimento aparece também na arrecadação. O faturamento total do mercado de turismo chegou a 25 bilhões e meio de reais. Só o setor de serviços alcançou 884 milhões no ano passado. O que esse recorde representa em geração de empregos e renda para a cidade? Representa muito, a gente está falando do impacto econômico gigantesco, né, que o nosso setor teve para São Paulo com 25 bilhões de reais em 2025, crescimento alto em relação a 2024, que já havia sido de 22 bilhões. Se a gente pensar nos empregos, o número de 2025, que também é recorde entre demissões e contratações, segundo o dado do CAGED, São Paulo teve um saldo positivo de 137 mil empregos. Então, entre demissões e contratações, 137 mil positivo, o número de empregos da nossa cidade. Isso se deve, com certeza, ao quanto o nosso setor está gerando emprego e renda. E é disso que a gente vai atrás quando a gente quer os grandes eventos. A gente quer um grande evento em São Paulo, como parte das nossas tratativas, nosso investimento? Parte sempre buscando impacto econômico, impacto turístico, geração de emprego e publicidade da marca cidade de São Paulo, se assim podemos chamar, para todo mundo. A gente destaca sempre aqui o setor de serviços, como agora nesse caso, mas de que forma outros setores também acabam se beneficiando? Outros setores se beneficiam muito também, seja pela arrecadação, por exemplo, que o nosso setor traz, que permite à Prefeitura de São Paulo investir em outras áreas, como saúde, educação, como a gente tem já comprovado que esporte, lazer, cultura melhoram muito a saúde das pessoas. A gente sabe que isso é uma condição ótima, a gente ajuda a menos pessoas ficarem doentes, menos pessoas irem para os hospitais, porque elas estão tendo uma vida feliz, uma vida alegre, culturalmente importante, esportivamente importante. O setor de eventos colabora nesse sentido. E no turismo, a gente tem em São Paulo referência, por exemplo, no turismo de saúde.
Isso é algo muito benéfico para São Paulo também. A gente tem alguns dos melhores hospitais da América do Sul e da América Latina. Esse crescimento do turismo, ele chega de forma concreta também à periferia e a outras regiões que ficam fora do eixo central da cidade de São Paulo? Sem sombra de dúvidas. A gente tem, por exemplo, em São Paulo, a Virada Cultural, um evento totalmente gratuito, o evento culturalmente mais importante do país, que é descentralizado, espalhado pela cidade inteira. Então, a periferia recebe grandes shows, como recebe, por exemplo, o palco do Vale do Anhangabaú, que é um palco histórico. E isso tudo é um trabalho de descentralização da gestão que faz pela cidade de São Paulo dessa forma. Além disso, a gente tem também toda uma cadeia. Então, você tem um evento com ticket médio alto, um evento que custa caro, feito por uma agência privada em São Paulo, ele é muito benéfico para o mais pobre. Por quê? Porque você gerou emprego, gerou renda, e você, no meio disso, indiretamente, a pessoa pode não ter se divertido no evento, mas ela pode ter prestado um serviço direto ou indireto que tem relação total com esse evento. Você está falando dos preços, aí realmente a gente sabe que preço de shows, de grandes shows, né? Os ingressos são caros. E nós estamos aqui em São Paulo, que é uma cidade bastante cara. Eu te pergunto, como essa grande movimentação de turistas por aqui acaba refletindo na nossa economia? Pressiona os preços ou gera diversificação sem esse efeito colateral? A gente acredita que gera diversificação de renda sem esse efeito colateral. São Paulo não passa por um overtourism, por exemplo, como algumas das grandes cidades europeias passam nesse momento, que quer dizer o quê? Devido à quantidade de apartamentos alugados, a mensalidade de um apartamento nas grandes cidades europeias ficou praticamente impagável para o cidadão, porque o turista vem de fora e consome. Em São Paulo, a gente não tem esse problema do overtourism nesse momento, e a gente tem esses grandes eventos seja os gratuitos, seja os com ticket médio elevado, a gente tem eles muito mais trazendo renda para a cidade de São Paulo do que aumentando a inflação na cidade de São Paulo. Aí é uma questão econômica, a inflação do nosso país não está atrelada ao setor de eventos e turismo, a gente não passa por um overtourism, não. O turismo internacional também cresceu em 2025 e chama a atenção o fato de São Paulo ter superado o Rio de Janeiro ao receber 2,5 milhões de estrangeiros, 300 mil a mais que a capital fluminense, que vinha até então liderando nesse quesito. O que explica, de fato, essa virada? O que explica de fato essa virada é a vocação da cidade de São Paulo. Eu já comentei já algumas vezes em algumas entrevistas, e isso não é demérito para nenhum lado. São Paulo e Rio de Janeiro não disputam turismo. São turismos completamente diferentes, cidades com vocações diferentes. A cidade de São Paulo tem mais do que o dobro de habitantes do que a cidade do Rio de Janeiro. São Paulo é uma cidade muito maior do que a cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade muito grande. Então, a característica natural de São Paulo, a vocação natural de São Paulo, a quantidade, a estrutura que tem São Paulo, o poder aquisitivo que tem São Paulo, o PIB de São Paulo, tudo que São Paulo consegue agregar, é normal São Paulo ser o maior do Brasil ou o maior da América do Sul. A gente acredita que a quantidade de turistas internacionais vindo para São Paulo se deve muito à cidade de São Paulo ter se mostrado para o mundo ao longo desta gestão, para além do turismo de negócios que já é referência. São Paulo se mostra no turismo de São Paulo se mostra trazendo grandes musicais e eventos esportivos, o quanto São Paulo é uma referência de primeira rota dos eventos globais e o quanto São Paulo pode trazer turistas de todos os tipos. Pensar a gastronomia da cidade de São Paulo, a gente está falando, na minha opinião, da melhor gastronomia do mundo, mas não a lista que São Paulo não esteja entre o top 3 ou o top 5. Saiu recentemente o ranking da Best Cities, onde São Paulo foi a única cidade da América do Sul a estar no top 20 em cidades para ou se viver ou investir. São Paulo ganhou a melhor vida noturna do mundo. São Paulo ganhou também top 5 na gastronomia e top 3 no comércio de luxo, com Oscar Freire sendo referência global. Isso tudo mostra a vocação de São Paulo em ser a maior na América Latina, na América do Sul, em todos os sentidos. Só uma última questão antes da gente ir aqui para o intervalo. Gustavo, você citou num ponto muito importante da gastronomia de São Paulo, que é muito rica e diversa. A gente sai para jantar e você encontra restaurantes de todos os tipos.
Outro dia eu vi um restaurante nepalês aqui em São Paulo. O quanto esse setor de restaurantes, de gastronomia, ele é reconhecido lá fora e chama quem vem nos visitar. Ele é muito reconhecido lá fora. A prova disso é que não existe lista global em que São Paulo não esteja entre as 5 melhores cidades do mundo. A gente tem uma diversidade na nossa gastronomia, culinárias de todos os países e muito bem feitas. Então, você pode ter comido uma massa na Itália, ótima, mas tenho certeza que temos grandes restaurantes italianos que não devem nada para a massa que você comeu na Itália. Isso tudo é mais um dos pontos que São Paulo conseguiu mostrar para o mundo ao longo dos últimos anos e que alavancou São Paulo também em questão de visitantes e turistas. A cidade de São Paulo hoje é referência no mundo em gastronomia e é normal você ver cidades próximas, um turismo nacional acontecendo em São Paulo para visitar alguns dos nossos grandes restaurantes. Esse é, esse é um trabalho que eu acho que tende a crescer e aumentar cada vez mais. São Paulo tem alguns dos maiores e principais chefes do mundo hoje e restaurantes também. Tá certo, olha só, o Estúdio News vai para um rápido intervalo e volta já já, não sai daí. O Estúdio News já está de volta. Eu sigo aqui com o Gustavo Pires, presidente da SP Tours. Bom, no bloco anterior, a gente estava falando aqui do turismo internacional que cresceu bastante em 2025. Eu pergunto para você, Gustavo, de que países vêm esses visitantes e o que eles mais buscam em São Paulo? Você deu um panorama geral aí para a gente de todos os nossos... De tudo que a gente tem de bom aqui na cidade, inclusive os restaurantes, mas dá para listar o que eles mais buscam, os lugares mais visitados, mais desejados pelos turistas? Sim, sim, a gente tem os americanos em primeiro lugar, país que mais traz turista para São Paulo é os Estados Unidos, seguido da Argentina e depois Chile. E é muito diverso, né? Que é uma característica natural de São Paulo. Então você tem os grandes shows e grandes eventos, sejam eles esportivos, sejam eles musicais, atraindo muito turista. Então grandes festivais, como por exemplo um Lollapalooza, que é um festival internacional que São Paulo recebe. E você tem também as feiras do turismo de negócio, que a cidade de São Paulo é muito forte, também atraindo muitos turistas de fora. Além disso, a gente tem o próprio futebol nosso, com os times grandes de São Paulo. Isso é muito importante. Quando os times grandes de São Paulo jogam pela Libertadores, por exemplo, e recebem times de fora, tem um aumento de emissão de passagem do país de onde é esse time de fora. Mas é bem diverso, então é muito voltado para lazer e para negócios à vinda. Mas os 3 países que mais trazem turistas para São Paulo são Estados Unidos, Argentina e Chile. Em relação a nossos patrimônios, aqui, por exemplo, para quem não conhece São Paulo, o Parque do Ibirapuera, que é um lugar maravilhoso, também tem nossos museus. Os espaços mais visitados quando vêm os turistas, sim. A gente tem o Parque do Ibirapuera sendo muito visitado, MASP sendo muito visitado, a Avenida Paulista é um clássico, com certeza. Catedral da Sé, outro local muito visitado também quando vem turistas de fora. E alguns dos nossos principais restaurantes, mas o Beco do Batman, na Vila Madalena, também é outro lugar que o turista gosta muito de conhecer. Eu queria que você falasse também sobre o turismo religioso, que ganha bastante destaque aqui na cidade de São Paulo. O Templo de Salomão, por exemplo, que oferece visitas guiadas e atrai milhões de visitantes. Qual a importância desse tipo de turismo? Muito importante para a cidade de São Paulo também. O Templo de Salomão é um dos espaços mais importantes que São Paulo tem. Além de ser lindo, ser uma experiência única, oferecer esse tour guiado é algo que mostra como é demandado, né? Como tem muita gente querendo ir e como torna uma experiência extremamente agradável, extremamente efetiva para quem vem de fora. Com certeza, o turismo religioso para São Paulo é muito importante. A gente tem alguns dos maiores eventos da cidade de São Paulo sendo eventos religiosos, eventos cristãos muito fortes em São Paulo também, que contam com o nosso apoio e estrutura. A gente não tem como ir por uma vertente diferente que não seja reconhecer o quanto São Paulo é referência no turismo religioso na América do Sul e na América Latina. Os reflexos também foram sentidos nos aeroportos. Congonhas, Guarulhos e Viracopos, em Campinas, somaram 84 milhões e meio de passageiros em 2025,
uma alta aí de quase 7% em relação ao ano anterior. A rede hoteleira manteve uma taxa média de 63%, índice considerado elevado diante da ampla oferta da cidade, que conta com 426 hotéis e mais de 60 mil leitos. Como isso tudo influencia o planejamento da SP Tours para os próximos anos? É muito positivo, né? A gente tem aeroportos, os aeroportos mais movimentados do país, do continente. Isso é muito bom para a gente. A gente tem uma oferta muito grande, mas também uma demanda muito grande. Se a gente pensar, por exemplo, na ocupação média da nossa rede hoteleira ser 63%, no último ano, uma cidade, por exemplo, que é conhecida como cidade do entretenimento no mundo e tem muito turismo, Las Vegas chegou a ter menos de 60% em um mês do ano. Então, São Paulo superou Las Vegas em um determinado mês de 2025. A gente, ao meu ver, tem uma alta demanda, tem bastante oferta, é a maior rede hoteleira da América Latina, mas cabem mais hotéis em São Paulo. Se tivessem mais hotéis em São Paulo, a gente tem condições de lotar esses hotéis. E essa estrutura toda, como afeta no nosso trabalho, né? A gente tem uma qualidade nos aeroportos, uma qualidade nos hotéis, qualidade no viário, na nossa cidade, ou seja, uma qualidade de estrutura que São Paulo tem, é o que nos coloca como referência no turismo, capacidade nossa de receber turistas, visitantes, capacidade nossa de receber os grandes eventos. A gente com certeza tem uma cidade que tem condições de receber qualquer evento do mundo, inclusive mais de um evento no mesmo final de semana, como aconteceu várias vezes em 2024 e 2025, e a cidade não colapsou em momento nenhum. São Paulo tem condições de receber 3 eventos internacionais no mesmo final de semana e fluir muito bem. Eu quero falar com você também sobre desafios. Quais aparecem diante desse cenário de crescimento? Porque a gente sabe que eles existem. Aqueles ligados à infraestrutura, como mobilidade, limpeza urbana, são os principais, além da segurança, que é um ponto importantíssimo e a gente sabe que pesa na decisão dos turistas. Até que ponto esses fatores influenciam nas escolhas dos visitantes? Com certeza, a segurança de São Paulo melhorar ano após ano, como vem melhorando, é um ponto muito importante para o aumento dos turistas e aumento dos eventos. A gente acredita, inclusive, que o desafio talvez seja dar uma publicidade ainda melhor do que se dá. Então, boa parte dos estrangeiros não sabem o quanto São Paulo é hoje uma cidade mais segura do que era, uma cidade com problemas, uma cidade que, claro, tem que evoluir, é uma megalópole, a quinta maior megalópole do mundo. Com certeza sempre há o que evoluir, mas é uma cidade hoje muito mais segura do que já foi. E a gente tem, em questão de estrutura, viário, quais desafios trazem para a cidade, a gente tem, com certeza, sempre uma evolução sendo feita, uma operação sendo pensada para os grandes eventos. Então, a gente sabe que se inaugura mais linhas e estações de metrô ano após ano, isso é muito importante para a cidade, é um ponto muito positivo. Se a gente pensar no turismo, nos eventos em São Paulo, o Domingão Tarifa Zero foi uma política pública que foi um verdadeiro golaço da gestão municipal, porque a gente conseguiu aumentar o número de visitas aos parques e museus aos domingos, justamente por ter o ônibus com tarifa zero. Isso também é muito importante. E sobre eventos e segurança, mais segurança vai conseguir trazer mais eventos e mais público para os eventos, e mais eventos trazem mais segurança. Você ocupa, você povoa o lugar, você diminui o número de ocorrências, isso é natural. A criminalidade busca pessoas que estejam sozinhas, a criminalidade busca as pessoas que estejam isoladas. Sem dúvida. Agora, quando você falou que é óbvio que tem ainda o que evoluir, eu te pergunto o que falta para São Paulo se consolidar de vez como um destino turístico global, no mesmo patamar de grandes capitais mundiais. Eu acho que é uma questão de comunicação, principalmente uma questão de comunicação, e aí também a gente tem que avaliar a vocação de São Paulo e qual cidade se assemelha. Então, por exemplo, São Paulo não é Amsterdã em nenhum aspecto, nos bons e nos ruins. São cidades completamente diferentes. Você conhece Amsterdã em 2 dias. Amsterdã é uma cidade pequena, cidade muito turística e pequena. São Paulo, em 2 dias, você não consegue fazer muita coisa. São Paulo é gigante. Então, Nova York é a cidade referência para São Paulo, é a cidade que é próxima de São Paulo em vários aspectos. Quando a gente pensa no turismo de Nova York, guardadas as proporções, o turismo nacional é muito maior do que o internacional em Nova York, algo muito parecido em São Paulo,
Claro que, guardadas as proporções, São Paulo tem menos turistas internacionais que Nova York, mas colocando como meta para a gente, o que, que a gente tem que buscar é a gente tentar chegar perto do que é Nova York com essas condições parecidas. Por que, que eu falo da comunicação e da publicidade de São Paulo para fora? Porque o mundo precisa saber que o Bruno Mars só fez 6 shows na cidade de São Paulo. A segunda cidade que ele mais fez shows na América do Sul, ele fez 2. Por que, que ele fez 6 shows em São Paulo e só 2 nas outras cidades? Fez por uma questão tanto do poder aquisitivo de quem mora em São Paulo, quanto a capacidade de São Paulo de atrair turista, quanto a estrutura para a cidade oferecer uma grande experiência. Tudo isso conta. Várias outras bandas, vários outros artistas também fizeram assim. AC/DC vem para São Paulo agora, neste mês. Por que AC/DC só vai tocar em São Paulo no Brasil inteiro? São Paulo tem AC/DC com exclusividade se tratando de Brasil. Porque a cidade de São Paulo é referência nos eventos. A cidade de São Paulo vai, com certeza, como já fez, ter os ingressos esgotados e, para além disso, trazer uma experiência para o fã, que é uma experiência que ele só encontra nas principais cidades do mundo. A gente comunicando isso mais para fora, como a gente já vem comunicando, o número dos turistas internacionais só vai aumentar. A gente tem certeza disso. Gustavo, você acredita que existe risco de saturação em algumas regiões ou para determinados eventos? Como planejar esse crescimento sem comprometer a qualidade da experiência do turista e também do morador? A gente não acredita que esteja nesse momento hoje, mas esse com certeza é um ponto de atenção que a gente pega as principais capitais europeias passando por isso, principalmente nos meses de junho, julho e agosto, que é quando tem o verão europeu. O grande ponto, o grande desafio aí é você, como Estado, conseguir regular a diferenciação de um turista vir para São Paulo e um turista consumir, por exemplo, um quarto por um determinado valor, e uma pessoa que mora na cidade de São Paulo, ela tem que pagar a mensalidade de um aluguel e ela não tem condição de pagar uma diária da forma que o turista que veio para São Paulo se divertir. Não estamos neste momento, a gente ainda está em momentos anteriores a esse, mas o overtourism é uma questão de você saber conciliar a vinda do turista e de um dinheiro extra para a cidade de São Paulo, que beneficia o cidadão, que beneficia a cidade economicamente, com você também conseguir que a vinda desse turista não inflacione a vida do cidadão da cidade e não piore a qualidade de vida do cidadão da cidade. Isso é algo que você precisa estar atento ano após ano, mês após mês, e a gente está atento, mas a gente ainda não passa por esse momento hoje. O turismo sustentável alia a experiência turística com consciência ambiental. E atualmente ele não é mais uma tendência, né, mas sim uma necessidade. Aí eu te pergunto se esse tipo de turismo já é uma diretriz nas políticas da cidade ou ainda é mais um conceito em construção. Não, com certeza já é uma diretriz para a nossa cidade. A gente tem aí nossa frota de ônibus sendo trocados, por exemplo, para ônibus elétricos. São Paulo já é referência com a maior frota de ônibus elétricos do país. Quando a gente pensa, por exemplo, num evento como o Carnaval de São Paulo, é colocado pela prefeitura a reciclagem ao longo dos 8 dias em que acontece o Carnaval. Isso é necessário, então é sustentável, é voltado para o meio ambiente. A cidade de São Paulo, que é mais de 55% verde e tem políticas públicas sendo feitas para ser ainda mais verde. Do ponto de vista dos eventos, a gente está sempre atrás dos eventos serem os mais sustentáveis possíveis e acontecendo de forma que a gente consiga que o meio ambiente, que a cidade de São Paulo só tenha uma melhoria nesse sentido. Muito bom. Então, esse recorde que a gente falou aqui no programa, ele é um ponto fora da curva ou, na sua avaliação, São Paulo entrou definitivamente em um novo patamar do turismo? São Paulo definitivamente entrou no novo patamar do turismo. Isso vem acontecendo ao longo dos últimos anos. Nunca uma gestão na cidade de São Paulo olhou para o setor de turismo e eventos como grande desenvolvimento econômico, como essa gestão enxerga. E acho que tudo isso coloca São Paulo no topo em receber turistas internacionais no Brasil e receber todos os tipos de turista do Brasil. São Paulo lidera todos os segmentos dentro do turismo em questão de receber visitantes e acreditamos que dessa forma vai continuar, porque a gente tem uma gestão muito planejada e organizada, que entende a vocação de São Paulo e entende quanto São Paulo pode trazer cada vez mais eventos para cá e pode linkar cada vez mais esses eventos com grandes espaços que São Paulo já tem.
Era exatamente isso que eu ia te perguntar para a gente terminar aqui. Então, quais são as prioridades da SP Tours para 2026? Se mais eventos, mais turistas internacionais também, ou melhorar a experiência de quem já vem, ou tudo isso junto num pacotão? Com certeza envolve tudo isso. A gente quer mais turistas internacionais, quer mais turistas nacionais também. A gente quer que a experiência do turista quando vem para cá seja cada vez melhor e a gente quer que a experiência do cidadão seja cada vez melhor. Vale lembrar que o cidadão, o paulistano, ele impacta muito a economia da própria cidade com esses grandes eventos. Você faz um grande evento, você traz turista de fora, mas você também tem o cidadão de São Paulo consumindo o evento. Melhorar essa experiência é algo que sempre está no nosso radar. Nós queremos, claro, ainda mais grandes eventos internacionais em São Paulo, mas a gente quer também continuar apoiando os médios eventos que giram a nossa cidade semana após semana e manter São Paulo com essa rotina eletrizante que só São Paulo tem. São Paulo nesse ritmo de 24/7 que São Paulo tem. A gente entende a vocação da cidade de São Paulo, a gente entende como o turismo religioso é extremamente importante para São Paulo, como o turismo de negócios é, o turismo de lazer, o turismo de saúde, e a gente tem o dever de tornar a experiência, a vivência, tanto do turista quanto do cidadão, a melhor possível. Tá certo, 2026 então promete, hein? Olha só, não temos mais tempo. Gustavo, muito obrigada pela sua participação, pela disponibilidade de conversar aqui com a gente. Até mais. Muito obrigado, foi um prazer falar com todos vocês. Prazer foi nosso. O Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com Gustavo Pires, presidente da SP Tours. E lembrando que você já pode acompanhar essa entrevista pelo nosso canal no YouTube, no Record Plus e também pelo nosso podcast disponível no Spotify e no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Até lá!